casa da servidão e o livramento de Deus é o tema que eu quero abordar com você. Deus chamou Abrão em Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia, sul da Mesopotâmia, e deu uma ordem para ele sair da sua terra, do meio da sua parentela, para ir para uma terra que ele ainda não conhecia. E ele sai de Ur com sua família, para um tempo em Harã, no norte da Mesopotâmia, e então, aos 75 anos de idade, ele vai para a terra de Canaã. Abrão significa grande pai. E Deus prometeu abençoá-lo e, através dele, todas as famílias da terra. Deus prometeu, numa linguagem hiperbólica, que a sua descendência seria tão numerosa como as areias da praia ou como as estrelas do céu. Portanto, um número incontável. Mais tarde, Deus aparece para Abrão e disse para ele que a sua descendência desceria ao Egito e seria escrava no Egito por 400 anos. Mais tarde, Deus muda o nome de Abrão para Abraão, que significa pai de multidões, muito embora o filho da promessa ainda não tivesse nascido. Portanto, aos 100 anos de idade, Abraão tem o grande milagre de ver Isaque nascer. Corpo amortecido e a mulher em avançada idade, já fim das regras, a menstruação, e ainda estéril. E agora, essa família cresce. Isaque, aos 40 anos, se casa com Rebeca, e ela é estéril, e ele ora por ela 20 anos. E quando Isaque tem 60 anos, nascem os filhos gêmeos, Esaú e Jacó. Deus havia escolhido desde o ventre o filho mais novo, Jacó, por onde procederia o seu povo, povo hebreu, de onde viria o Messias. Jacó tem seu filho José, vendido pelos próprios irmãos como escravo para o Egito, quando o menino José tinha 17 anos e seu pai, Jacó, tinha 108 anos. Jacó pensou que José tivesse sido morto por uma besta fera, porque foi este o teatro que os seus irmãos montaram para enganar o pai por 22 anos. Porém, Deus mudou a sorte de José, e no Egito, a despeito de sofrer terrivelmente injustiça, sendo preso, acusado, José sai da cadeia para ser o governador do Egito. 22 anos depois. Portanto, o José está com 39 anos e o seu pai Jacó com 130 anos. E José leva a sua família então para o Egito, para a terra de Gósen, a melhor terra do Egito. E diz a Bíblia que desceram com Jacó 70 pessoas para o Egito, tendo todas as regalias e prestígios por amor a José. E os hebreus então começam a se multiplicar naquela terra. Morreu José, morreram seus irmãos, Jacó já estava morto. E o povo hebreu continuou crescendo, crescendo e crescendo e crescendo e crescendo. Também morreu o faraó que conhecia José. E agora diz a Bíblia que o povo se multiplica e se torna muito poderoso. Versículo 7 de Êxodo 1. Mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito, e se multiplicaram e grandemente se fortaleceram, de maneira
que a terra do Egito se encheu deles. Aí você vai começar a perceber que a coisa começa a mudar. Para cumprir a profecia de Deus lá em Gênesis 15, Abraão, que a descendência dele desceria o Egito e seria escrava no Egito. E o verso 8 diz: entremente se levantou um novo rei sobre o Egito que não conhecera a José. Naquela época, então, não tinha tanto a questão das memórias, dos registros de memórias, e aí o fato de um novo rei, um novo faraó se levantar sem conhecer o passado, vai trazer consequências, porque o verso 9 diz assim: ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Talvez superestimando o problema. Muito provavelmente, não havia mais hebreus do que egípcios. Mas, quando a pessoa quer ter uma atitude perversa de ataque, perseguição, ele superestima o problema para tentar, então, tomar as medidas cabíveis, segundo a sua ótica. E, em virtude dessa leitura desse novo rei, ele toma uma medida. Primeira medida, versículo 10. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique, e seja o caso que, vindo guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos e peleje contra nós e saia da terra. Então, a essas alturas, o novo rei toma uma postura: vamos agir de astúcia, vamos agir com astúcia, com dolo, com traição. O povo já era escravo nessas alturas. Já tinha trabalhos forçados. Mas eles imaginavam que, uma vez que estavam crescendo tanto, se houvesse uma guerra, esses hebreus se uniriam aos inimigos e sairiam da terra, porque eles eram mão de obra barata. Eles eram escravos. Eles produziam e não recebiam. Então a astúcia desse novo rei era de oprimi-los ainda mais, escravizá-los ainda mais. Botaram carga mais pesada sobre eles para que eles não tivessem condições emocionais de se proliferarem no Egito. Aí o verso 11 diz assim: e os egípcios puseram sobre eles feitores de obras, para os afligirem com suas cargas. Veja você que agora a astúcia consistia nisso. Vocês não são apenas escravos. Nós vamos colocar feitores de obras vigiando vocês o tempo todo, com chibata, com cobrança, com exigências. Vocês não terão folga, vocês não terão descanso, vocês não terão qualquer alívio. Vocês terão que trabalhar debaixo do chicote, da chibata, e produzir o máximo. E aí o que acontece? Tem o resultado. E os israelitas edificaram a Faraó as cidades Celeiros, Pitom e Ramsés. Então, dentro da astúcia e da opressão, os israelitas estão produzindo riqueza para o Egito, estão produzindo infraestrutura para o Egito, cidades celeiros. Verso 12. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Aqui tem uma bênção de Deus. O povo está debaixo de trabalho forçado, trabalho escravo, debaixo de chibata, debaixo de opressão. E pensando os egípcios que com essa postura astuta, ardilosa, nefasta, pudesse recuar a densidade demográfica, o crescimento demográfico dos hebreus. Mas o texto diz que quanto mais se afligia, tanto mais se multiplicavam. Isso é uma graça de Deus, isso é uma
manifestação da bondade, da multiplicação, da bondade de Deus na vida deles. E tanto mais se espalhavam. Ou seja, de repente, os hebreus foram tendo capilaridade em todo o vasto império egípcio, a casa da servidão. Agora vamos ver qual foi a próxima medida do faraó para conter o crescimento dos hebreus. Versículo 13. Então os egípcios, com tirania, faziam servir os filhos de Israel. E lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço que se tira, em que na tirania o serviam. Bom, gente, agora não é mais apenas trabalho forçado, escravidão, feitores de escravos. A palavra aqui é mais forte. Com tirania faziam servir os filhos de Israel. E tirania tem a ver não só com trabalho forçado, não só com chibata, mas com crueldade. Talvez nós pudéssemos evocar aqui os campos de concentração nazista, onde os trabalhadores tinham escassez de pão, tinham roupas ineficientes no inverno e tinham que trabalhar debaixo da chibata, da tortura, muitos deles morrendo, sucumbindo aos maus tratos, à violência, à opressão. A casa da servidão está agora com tirania, com violência física, psicológica, emocional, fazendo amargar a vida do povo. Qual o propósito? Frear o crescimento dos hebreus. Agora veja você a próxima medida do faraó para conter o crescimento dos hebreus. Versículo 15. O rei do Egito ordenou às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e a outra Puá, dizendo: quando servirdes de parteira às hebreias, examinai, se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. Agora você começa a perceber que é o infanticídio. Agora veja você duas coisas. Faraó está usando parteiras hebreias para matar crianças hebreias. Ou seja, na cabeça dele, essas parteiras vão ser o terror do seu próprio povo, porque elas vão estar matando os próprios filhos hebreus. Estaria se criando aí uma espécie de fissura, de brecha, de ferida nas relações. Porque se ele empregasse parteiras egípcias para matar meninos hebreus, ok, poderia ser aí um problema de raça. Mas agora não, ele está empregando parteiras hebreias para matar meninos hebreus. Porque se ele elimina os meninos, ele dizima o povo. Mais uma coisa. Qual o papel de uma parteira? É dar vida, é trazer vida, é ajudar uma mulher a dar à luz. Ele está invertendo o papel dessas mulheres. Aquela que é instrumento para trazer vida, agora vai ser instrumento de morte. Olha a crueldade disso. Agora veja você, os poderosos deste mundo sempre encontrarão a resistência daqueles que temem a Deus. Porque está escrito no verso 17. Preste atenção aqui. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito. Antes deixaram viver os meninos. Quem teme a Deus não teme aos homens. Quem teme a Deus não teme os ditadores cruéis. Aqui
está claramente posto aquilo que nós chamamos de desobediência civil. Nós devemos respeitar as autoridades constituídas. Aliás, devemos orar por elas. Devemos pagar tributos. Mas não podemos aceitar autoritarismo absoluto, o totalitarismo despótico. As autoridades constituídas não podem assumir o papel de Deus. Essas moças, essas mulheres estão desobedecendo a maior autoridade política do mundo. Como mais tarde, os amigos de Daniel também exerceram a desobediência civil e disseram para o faraó que queria jogá-los na fornalha ardente se eles não obedecessem a ele. Olha, se Deus quiser nos livrar, ele tem poder para nos livrar. Se ele não quiser nos livrar, nós estamos prontos a morrer. Mas saiba, ó rei, que nós não vamos nos curvar diante da estátua que tu levantaste. Nós nos opomos à sua autoridade nesse quesito de absolutismo religioso. O mesmo aconteceu com Daniel. Havia um edito que ele não podia orar ao Deus verdadeiro, a não ser clamar ao rei persa. E sabendo do edito, ele foi orar. Assim fizeram os apóstolos em Jerusalém, Atos 5:29, quando o Sinédrio tentou proibi-los de pregar. E disse, antes importa obedecer a Deus que aos homens. Então a nossa obediência às autoridades tem um limite. Vai até onde não tenhamos dificuldades com a nossa consciência iluminada pela verdade. Ao nosso compromisso com Deus. É por isso que a história do cristianismo é a história dos mártires. Porque mesmo em face da morte não amaram a própria vida. E sempre que uma autoridade constituída requer de um cristão que ele negue a sua fé, que ele negue a Jesus, que ele quebre os seus princípios e valores para obedecer a essas autoridades no seu despotismo, cabe ao cristão não obedecer para obedecer a Deus. Assim agiram essas parteiras hebreias, porque temer a Deus não mataram as crianças hebreias. Bom, mas o despotismo não para aí. Na terra da servidão, Faraó toma uma outra medida. Uma outra medida. No versículo 22 está escrito: então ordenou o Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem aos hebreus lançareis no Nilo, mas a todas as filhas deixareis viver. Agora, note você que não são pessoas hebreias perseguindo os hebreus. Agora Faraó ordena que todo o seu povo egípcio, denunciasse às autoridades constituídas cada parto, cada bebê que nascia. Se fosse menino, essas autoridades tinham o direito legal do Estado despótico, porque nem tudo que é legal é moral, de pegar essas crianças masculinas e lançá-las no Nilo infestados de crocodilos. Na mente de Faraó seria o fim. É a última cartada. É a solução final para ele, para eliminar o povo de Deus. Só que Faraó está atentando aqui não apenas contra os homens, ele está atentando contra o próprio Deus. Ele está atentando contra a própria história da redenção. Ele está se insurgindo não contra um povo escravo, mas contra o Deus deste povo. E é maravilhoso que o capítulo 2 começa com a história de um casal da tribo de Levi, Arão e Joquebede, que depois de já terem Miriam e Arão, nasce o caçula. O menino era formoso de aparência, e pela fé, diz a Bíblia, seus pais o guardaram, o protegeram, o esconderam por 3 meses.
Eu imagino o sofrimento desta mãe ao amamentar aquela criança, e a criança chorando, e ela abafava o choro da criança em seu peito, porque se algum vizinho escutasse, poderia ser denunciado, e o seu filho ser arrancado dos seus braços e jogado para os crocodilos no Nilo. Depois de 3 meses, ela percebeu que não conseguia mais esconder o filho. Preparou um cesto, calafetou com betume, e a palavra cesto ali é a palavra arca, que só aparece 2 vezes na Bíblia, a arca de Noé e a arca de Moisés. Na arca de Noé, Deus salvou a humanidade. Na arca de Moisés, Deus salvou o seu povo eleito. Deus trata tanto do macrocosmo como do microcosmo. E então Joquebede monta aquele cesto, aquela arca, coloca o seu filho lá dentro, coloca o cesto no carriçal, à beira do rio Nilo, encarrega Miriam, que já devia ser uma menina adolescente, para vigiar o cesto, que era um barco rio abaixo, estrategicamente colocado perto do local onde a filha de Faraó costumava ir com as suas moças tomar banho no Nilo. E de repente, a filha do Faraó vê o cesto, tira o cesto, abre o cesto, tem uma criança hebreia chorando. E a primeira arma de Deus para libertar o seu povo da escravidão foi o choro de uma criança. A providência de Deus é maravilhosa, porque logo que ela abre a arca e vê a criança chorando, Miriam se apresenta e diz: você não gostaria que eu arranjasse uma mãe hebreia para cuidar desse menino para você? E a filha do faraó diz: pode arrumar. E Miriam, óbvio, corre atrás de quem? Da mãe, de Joquebede. E Deus está resolvendo aqui algumas coisas. Primeiro, Deus está resolvendo a questão financeira. Agora, o menino Moisés não só não vai ser jogado no Nilo, como ele foi salvo do Nilo. O Nilo não foi sua sepultura, o Nilo foi sua salvação. Agora essa mãe pode criar o filho regiamente sendo assalariada pela filha do faraó. Então Deus resolve o problema financeiro. Segundo, Deus resolve o problema espiritual. Porque Moisés vai ser educado dentro do seu lar, na vida piedosa. E é aqui na primeira infância que ele aprende os valores morais, espirituais, que vão governar a vida dele no futuro. Porque no lugar de amar as riquezas do Egito, ele amou o opróbrio do seu povo. E vai resolver o problema intelectual. Porque tão logo o menino foi desmamado, Joquebede entrega o filho dela, a filha do faraó, que adota-o e o cria no palácio, sendo instruído em todas as ciências do Egito. Ou seja, Deus estava preparando o pano de fundo, o background de Moisés, para ele ser o grande líder, o grande libertador do seu povo. É Deus quem escreve a história. É Deus quem dirige a história. Na terra da servidão, Deus mostra o seu livramento, preparando um libertador. 40 anos no Egito, aprendendo a ser alguém. Depois, 40 anos no deserto, reconhecendo que é ninguém. E os últimos 40 anos, liderando cerca de 2 milhões de pessoas pelo deserto, aprendendo que Deus é tudo. Este é o nosso Deus, todo-poderoso, que quebra o jugo, que despedaça as cadeias, que liberta o seu povo, que prepara uma pessoa e a envia com a missão de ser o libertador. Moisés nos aponta o verdadeiro libertador, Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele veio para quebrar as nossas algemas. Ele veio para romper os nossos grilhões. Ele é aquele que quebra a tirania do diabo, a opressão do pecado, o tormento da culpa e nos redime
não com ouro nem com prata, mas com seu próprio sangue. Esta é a gloriosa história da redenção. Espero que esta mensagem tenha abençoado o seu coração. E se ela assim o fez, por favor, compartilhe-a com seus amigos. Se você ainda não está inscrito nesse canal, nos ajude, inscreva-se. Todo dia tem mensagens inéditas aqui para abençoar a sua vida e a sua família. Portanto, Deus abençoe a sua vida.